A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje iniciaremos pelo processo da Térios Açúcar. Vai ter sustentação oral, a doutora Lígia já está presente, o relator é o doutor Paulo Maceta. Doutora Lígia, abre mão do relatório, da leitura do relatório? Como o senhor presidente determinar. Ok. Doutor Paulo, um resumo das acusações em julgamento, por favor? Só um resumo. Ok. São 10 infrações. A primeira é deixar de pagar o ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apurados por meio de levantamento fiscal. A segunda também deixar de pagar o ICMS relativo à interrupção do diferimento previsto no artigo 345, parágrafo 3º, com o artigo 428, inciso 3º e 430, inciso 1º do RICNOS, em virtude da realização de ajustes negativos no estoque de produtos acabados. O item 3 seria acreditamento indevido, devido pela aquisição de bens alheios à atividade do estabelecimento. O item 4 também, acreditamento indevido, pela aquisição de materiais de uso e o consumo do estabelecimento. O item 5, deixar de proceder ao estorno de créditos CMS decorrente da aquisição de mercadoria óleo, diesel combustível para fins de industrialização, que posteriormente vier a ser utilizado ou consumido no próprio estabelecimento em atividade alheia ao setor produtivo. O item 6, creditar indevidamente pela aquisição de materiais de uso ou consumo no estabelecimento, cuja apropriação indevida fora lançada em conta gráfica e especificada no item 6. O item 7 é creditar indevido e extemporaneamente a título de ressarcimento de CMS-ST. O item 8, creditamento indevido e extemporâneo, devido pela aquisição de materiais de uso ou consumo do estabelecimento, indevidamente considerados como material intermediário. O item 9, recebeu, período, mercadoria sem documentação fiscal em operações de entrada omitidas ao fisco, sendo que foi apurado por levantamento fiscal. O item 10, deixar de escriturar entre os meses tais documentos relativos à aquisição de serviços de transporte. Essas são as acusações, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Lígia, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos novamente, mais uma vez. Obrigada, senhor presidente, pela palavra, senhor relator, pelo resumo. Gostaria de iniciar com um esclarecimento de fato. O auto de infração, ele contém originalmente 10 itens, mas o item 10, senhor relator, ele foi pago. Tá? Houve a confissão e o pagamento naquele prazo de 30 dias antes mesmo da impugnação. Tá? Então, o que é devolvido a essa Câmara são as supostas infrações do item 1 a 9. E desses 9 itens, senhores, como acabamos de ouvir do relato, 2 itens, né, materialmente mais relevantes decorrem da aplicação do método de levantamento fiscal, ou seja, o fiscal apurou divergências quantitativas nos livros de entrada e saída dessa usina de cana-de-açúcar e álcool, e assim lavrou o auto de infração, constituindo suposto ICMS devido por solidariedade na entrada de mercadorias supostamente desacompanhadas de nota e também assim na saída. Estou a dizer do item 1 e 9, levantamento fiscal. Levantamento fiscal, como sabem os senhores, gera presunção relativa de operações omissas, mas essa presunção está devidamente enfrentada nestes autos e se espera a valoração da prova, como detalharei mais adiante.
De 9 itens, 2 de levantamento fiscal, 6 dizem respeito à glosa de créditos diversos, como relatou Dr. Paulo, desde materiais intermediários até uso e consumo, até o diferencial do ICMS-ST no óleo diesel. Enfim, farei um detalhamento, mas também coloco 6 itens que envolvem o conceito da tomada do crédito da não cumulatividade do ICMS, um conceito arraigado no auto de infração à ideia de crédito físico, e que aqui na defesa e no recurso da empresa se sustentou com base em laudos técnicos que mostram a atividade produtiva desde o plantio da cana-de-açúcar até a produção final de álcool e açúcar. O item remanescente, para completarmos os 9, é o item 2, que diz respeito a uma suposta diferença apurada quando interrompido o diferimento da cana-de-açúcar em 2018. Tá? Também uma matéria que conta com documentação e esclarecimentos por parte do contribuinte. 9 itens, senhores, todos amparados em fatos e provas trazidos pelo contribuinte desde a fiscalização. Peço licença para fazer essa reflexão, porque nós estamos falando de um grande contribuinte no interior do Estado, que passou por inúmeras sucessivas fiscalizações, todas muito marcadas pela presunção do levantamento fiscal, e já conseguiu ter êxito nessa casa, neste tribunal, para redução de outras autuações similares. E não foi diferente nesse caso, senhores. Desde a fiscalização, quando instauradas nos idos de 2022, posso dizer, porque acompanhei desde o início, todas as notificações foram respondidas com esclarecimentos e documentos, e todas foram terminantemente ignoradas. A fiscalização não considerou nenhuma das justificativas que esclareciam o levantamento fiscal ou que justificavam a tomada de créditos deste ou daquele produto ou mercadoria ou equipamento envolvido na produção. Infelizmente, o ambiente que hoje se coloca, né, de maior cooperação entre fisco e contribuinte, hoje sob o manto aí do programa dos Nos Conformes, para o contribuinte sério, de boa fé, que honra com as suas obrigações, ainda não se verifica no respeito à ampla defesa no procedimento fiscalizatório de origem. E, infelizmente, não vimos também a valoração das provas em primeira instância, senhores. Este não é o primeiro recurso ordinário que vem ao TIT. Este é o nosso segundo recurso ordinário. O primeiro foi provido para fins de anulação da decisão de base, tendo em vista a sua dissolução do conjunto probatório que está nos autos. De 9 itens, como eu disse, há 3 laudos técnicos acostados nos autos, junto com toda a documentação contábil e fiscal. A Câmara, em maio passado, houve por bem, na relatoria, então, do Dr. Faisal Yunes Júnior, houve por bem reconhecer o vício no julgamento da DTJ e o processo voltou. O julgamento na DTJ foi convertido em diligência. A diligência, em 30 páginas, o fiscal reiterou o seu relatório de origem, que tinha acompanhado o lançamento, e a DTJ não supriu, senhores, ao ver da recorrente, a falha no julgamento, no sentido de declinar os motivos pelos quais, se o caso rejeita as alegações de defesa. E digo isso, senhores, especificamente com relação aos itens 1 e 9. Essa falha persiste com relação aos itens 1 e 9 de levantamento fiscal. A DTJ, ela incluiu uma linha fazendo menção ao laudo de conciliação da auditoria KPMG, mas não declinou nenhuma linha sobre diversas divergências esclarecidas à minúcia nesse recurso ordinário, o que nos parece faz persistir o vício processual. A DTJ, sim, senhores, por lealdade, aqui reconhecemos, ela enfrentou a questão dos créditos de produtos intermediários, fazendo
declinando a análise sobre o laudo técnico produtivo, embora não tenha alterado o resultado do julgamento, parece, pelo menos a decisão nos trouxe fundamentos que outrora sequer existiam. Então, no item 1 e 9, reitera a recorrente, a preliminar de nulidade do julgamento da DTJ, e assim fazemos não para postergar o processo, pelo contrário, nos interessa a sua resolução, mas no sentido de que o processo seja efetivo, eficiente, resolutivo. Não podemos deixar passar uma presunção deste montante, dessa magnitude, sem ver realizado o direito à contraprova. Presunção relativa, como todos sabemos, pode ser e no caso, elidida pela prova contábil e técnica feita no processo, senhores. Mas se assim não decidir essa Câmara, e, enfim, assim prossigo pela eventualidade, senhor presidente, todos os elementos estão à disposição para conhecimento do mérito sobre os 9 itens. Os 9 itens, desde o levantamento fiscal, que, como disse, é acompanhado de laudo da KPMG com toda a conciliação que explicam o que teriam sido as divergências de entrada e saída de mercadorias supostamente omissas. Para exemplificar, senhores, está nos autos, devidamente comprovado, o fiscal, houve falha na escrituração de determinadas notas fiscais. Houve falha. Se fosse assim, o contribuinte acusou a falha e realizou o ajuste de inventário para poder equiparar as quantidades de modo fiel na sua escrituração. O fiscal não só considerou o ajuste, como somou a quantidade das notas, ou seja, ficamos com mercadorias em duplicidade. Este é um dos fundamentos do levantamento fiscal para a cobrança do tributo com a multa de 30% do valor da operação, senhores. Outras divergências dizem respeito a documentos que tinham erro na medida, né? Hora em tonelada, hora em saca de açúcar. O fiscal não considerou as mudanças de medida e, enfim, isso fez com que multiplicasse a base de cálculo presumida dos itens 1 e 9, senhores. Todas, uma a uma, analiticamente, uma a uma divergência está descrita, comprovada no nosso recurso. Vou poupá-los aqui de maiores detalhes que estão à disposição nos autos de todos os senhores, e fico desde já à disposição para esclarecimentos de fato. A questão é, senhores, a prova elide a presunção do levantamento fiscal na medida em que comprova, quando muito, descumprimento de obrigações acessórias, falhas de escrituração. Se fosse assim, estaríamos diante de um auto de infração de multa por descumprimento de obrigação acessória. Mas não é o caso. Estamos diante de um auto baseado na presunção frágil, totalmente descasada de indícios concretos do fato gerador da imposição. Então, este é o nosso pedido: cancelamento dos itens 1 a 9 com o provimento deste recurso, tendo em vista a farta e exaustiva documentação acostada aos autos. Diversa não é a situação em cada um dos 6 itens dos créditos, senhores. São glosados nesses 6 itens distintos créditos. Para tanto, a contribuinte instruiu a sua defesa. 1. Laudo técnico sobre o seu processo produtivo de açúcar, álcool e energia. Para quê? Para legitimar os créditos de inúmeros materiais e equipamentos empregados na sua atividade produtiva, ainda que não aderentes fisicamente ao seu produto final. Vou poupá-los também, porque estão experientes todos os senhores sobre a antiga discussão do crédito físico de ICMS. Isso já foi, por essa casa, vem sendo reiteradamente afastado, conjuntamente com a interpretação correta da Lei Complementar 87.
cuja única condição para apropriação do crédito é a demonstração da utilização do material na atividade prevista no objeto social da empresa. Estamos aqui diante disso. Estamos aqui diante de inúmeros itens, bombas, enfim, máquinas. Vou poupá-los também da enumeração de uma lista enorme de materiais que são utilizados numa usina de cana-de-açúcar, senhores. Os laudos estão acostados. Assim também está acostado aos autos um laudo que trata da utilização do óleo diesel pela empresa. A usina usa óleo diesel nos seus caminhões, desde o plantio da cana, a sua colheita, transporte de pessoal, enfim, toda a logística da produção. O laudo técnico está devidamente acostado aos autos, não foi considerado também pela delegacia de julgamento, mas é uma prova clara, suficiente e analítica, senhores, do transporte, que o óleo diesel no transporte agrícola é fundamental para a atividade primária, principal desta empresa. Não é demais relembrar os precedentes que, conjugados a essas provas, reforçam a base deste recurso. Além das provas, temos, aliados ao pleito da recorrente, precedentes dessa casa, precedente do STJ sobre crédito de material intermediário em caso próprio de usina de cana-de-açúcar. Temos precedentes, inclusive, da Câmara Superior dessa casa. Enfim, senhores, documentos, interpretação legal e precedentes que concorrem para o pedido de provimento desse recurso, que fica aqui reiterado nesta fala, com a minha disposição para esclarecimento de qualquer fato. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Lígia. Doutor Paulo, algum questionamento à patrona? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Tortello, algum questionamento? Não, nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Amaro, algum questionamento? Também. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Não, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutor Paulo, vamos ao voto? Vamos sim. Eu vou iniciar meu voto no item 21. Preliminarmente, a autuada alega que a decisão de primeira instância deveria ser anulada por não ter analisado o laudo da KPMG, folhas tais, para os itens 1 e 9 do AIM. Analisando o voto do julgador tributário, vejo que há extensa análise do citado laudo, identificando os itens que estavam sendo analisados. Aqui eu transcrevo um trecho grande da decisão, e eu deixo grifado alguns itens onde o julgador de primeira instância coloca, e ele cita inclusive o item do laudo da KPMG, aquelas diferenças teriam sido analisadas, e ele faz comentários de por que ele entende de forma diferente. Eu vou pular a leitura de todo o trecho grifado, por ser bem um tanto extenso. Mas dessa forma, né, assim, não deve prosperar a alegação da autuada de nulidade da decisão de primeira instância. A autuada alega que o AIM seria nulo pela não apresentação nos autos da comprovação de controle de qualidade. A portaria CAC 115 visava uniformizar e disciplinar o processo interno da Secretaria da Fazenda de controle de qualidade dos AIMs, porém não há normativa obrigando a publicidade ou comprovação de sua decisão nos autos dos AIMs. Ainda, o artigo 34 da Lei 13.457 traz o rol dos elementos que são obrigatórios constarem no AIM, sendo que o relatório da Comissão de Controle de Qualidade ou a comprovação de sua execução não consta desse rol. Assim, a ausência do relatório da comprovação de análise pela Comissão de Controle de Qualidade não gera qualquer nulidade do AIM. Em relação aos itens 1 e 9, a autuada alega que o levantamento fiscal não procede, pois houve meros equívocos procedimentais, tais como notas fiscais com quantidades incorretas, notas fiscais não escrituradas, movimentações físicas e fiscais ocorridas em anos distintos e emissão de documentos fiscais para destinatários
incorretos. Ocorre que a diferença apurada por levantamento fiscal em o parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 6374 seja... Um segundo só. Deve ser considerada como operação tributável. Uma correção aqui da digitação. Caso o autuado entenda que houve erros nos dados das notas fiscais emitidas, emissão de documento fiscal ou movimentação física em anos distintos ou falta de escrituração das notas fiscais, tais notas deveriam ser corrigidas e ou escrituradas. Reforce-se que o levantamento fiscal utilizou como base documentos fiscais elaborados pela própria autuada. Não fazendo tais correções ou escriturações, não cabe a alegação de mero lapso, pois o artigo 136 do CTN determina que a infração tributária ocorre independente da intenção do agente. O mesmo artigo informa que a extensão dos fatos também não faz com que não ocorra infração, o que faz com que a alegação da autuada de que não ocorreu prejuízo erário não possa ser acatada. Em relação ao item 2, a autuada alega erro nos cálculos do fisco, que considerou somente os ajustes negativos no estoque da autuada. Ocorre que a autuada possui regime especial, conforme o processo 12979-93119-2009, o qual contemplou o diferimento previsto no parágrafo 3º do artigo 345 do RICMES. A interrupção do diferimento, no caso em tela, ocorre, de acordo com o inciso 3 do artigo 428 do RICMES, quando houver a saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto no momento expressamente indicado. E o inciso 1 do artigo 430 do RICMES indica que é este o momento que deve ser recolhido o tributo diferido. A interrupção do diferimento ocorre, então, em caso de consumo próprio, perda do produto ou em caso de ajustes negativos no estoque de produtos acabados. Os ajustes positivos de estoque não geram a interrupção do diferimento e, portanto, não afetam a presente autuação. Também não há qualquer normativo que permita o equacionamento de ajustes positivos com ajustes negativos de estoque. Ainda, o uso do produto no refeitório da autuada se enquadra no caso de consumo próprio, também gerando o fim do diferimento. Também não prospera a alegação da autuada de que a alíquota seria de 12% e não de 18%. O que está sendo apurado é o imposto devido na operação relativa à entrada da cana-de-açúcar, imposto que está sendo diferido para um momento posterior, sendo que, de acordo com o inciso 1 do artigo 52 do RICMES, a alíquota a ser utilizada é de 18%. Em relação aos itens 3 e 4, a autuada alega que existe relação dos materiais com a atividade produtiva da recorrente, não sendo necessária a integração do material ao produto final, independe se a entrada for real ou simbólica. A autuada, em seu recurso ordinário, apresenta os seguintes itens, informando que se trata de equipamentos que se integram em outros para dar-lhes mais tecnologia, maior eficiência, potência e precisão, e não podem ser confundidos com peças de reposição, manutenção ou reparo. Aqui tem diversos itens: painel eletrônico 380 volts, Kit Navigation Controller 2, Autopilot 5, painel remoto tratamento de caldo, estrutura trocador de calor, receptores GPS modelo Trimble. Todavia, pela leitura dos itens, percebe-se se tratar de itens que se agregam ao imóvel ou outros equipamentos ou que não são essenciais para o funcionamento da operação da autuada, ou ainda itens que seriam de reposição. Pegue-se, por exemplo, o item estrutura trocador de calor WG350XFM. Nota-se que, salvo prova em contrário, seria item para substituir a estrutura anterior do trocador de calor, ou seja, um item para manutenção do trocador de calor. A autuada não fornece provas, a meu ver, capazes de infirmar tal conclusão. Assim, deve-se manter o item 3. Já para o item 4, a autuada apresenta como exemplos terno de moenda, camisa perfurada, camisa rolo pressão moenda, camisa alta drenagem, eixo superior e inferior da moenda, redutor Torque Max, camisa 102, eixo, enfim. Ora, de simples leitura, nota-se que são materiais de uso e consumo, ou seja, materiais que não se consomem imediatamente no processo produtivo e nem são integrados ao produto final. Pegue-se como exemplo os itens eixo superior e inferior moenda 1000 Max
1370, 2.600 milímetros, e o eixo superior e inferior Moenda, Moreno, 5490, Fofo, que são eixos para equipamentos autuada, mas que não são de consumo imediato pelo fato de serem eixos de um equipamento. Assim, também deve ser mantido o item 4. Em relação ao item 5, a autuada alega que o óleo diesel consumido seria necessário para suas atividades, transporte de máquinas agrícolas, funcionários e oficinas volantes, tirando direito ao crédito. Aqui cabe destacar o indicado na manifestação fiscal do auditor fiscal autuante. E aqui, apesar de ser um pouquinho longo, eu vou acabar lendo. O autuado fora notificado a identificar as quantidades de óleo diesel aplicados nas atividades da empresa conforme o quadro sintetizado, segundo resposta à notificação acima. Veja-se. Atividade sim, preparo do solo, manutenção de soqueira, colheita, transporte. Atividades meio, manutenção de vias de acesso e outras saídas identificadas, as folhas tais, fornecimento de combustíveis a terceiro. Dessa forma, o fisco concordará com o acreditamento descrito no item A, vez que as atividades estão ligadas à atividade fim ou principal da empresa. Quanto ao item B, glosamos os créditos, uma vez que as quantidades destinadas estão correlacionadas com atividades meio da empresa, como, por exemplo, manutenção de via de acesso, combate a incêndio, apoio à manutenção, etc. Quanto ao item C, o estorno do crédito se tornará nítido, pois o insumo foi direcionado a fornecedores de cana e veículos pertencentes a terceiros, ou seja, o insumo for utilizado em atividade comercial, ainda que o autuado utilizasse referidos insumos como escambo por serviços prestados, o produto for utilizado por terceiros. Eu volto ao meu voto. Assim, em linha com a resposta da autuada, folhas tais, resta que o creditamento do óleo diesel glosado se refere à manutenção de vias de acesso, transporte de pessoas, de combustível, apoio ao combate a incêndio, enfardamento de palha, apoio à indústria e apoio corte, transbordo e transporte. Tais itens não se referem ao processo produtivo em si, mas em serviços de apoio, portanto, não dão direito ao crédito, em linha com o artigo 5 com o inciso 5 do artigo 67 do RICMES. Dessa feita, também deve ser mantido o item 5. Em relação aos itens 6 e 8, a autuada alega que os itens a que se referem à autuação seriam matérias que dariam direito ao crédito, materiais e dariam direito ao crédito, sendo que o laudo da PwC demonstraria que os materiais são empregados nos processos produtivos agrícolas e industriais. Alega ainda que o critério do consumo imediato não deveria ser considerado para permitir o crédito do tributo. A autuada indica os seguintes materiais: para o item 6, camisa rolo, camisa de alta drenagem, separador de arraste, e para o item 8, pneus, câmeras de ar, tubos, mangueiras, facas e lâminas, correias, correntes. Em linha com o já exposto para os itens 3 e 4, os produtos a que se referem aos itens 6 e 8 são produtos de uso e consumo, pois são produtos que não se consomem de maneira imediata nem integram o produto. Em relação ao item 7, a autuada alega que seria legítimo o aproveitamento do crédito em aquisições de óleo diesel no regime de ICMS-ST, bem como do creditamento referente ao ICMS-ST retido a maior em razão do fato gerador presumido e não realizado. É importante destacar a cadeia do fornecimento do óleo diesel que se inicia na refinaria, que fornece a uma distribuidora que remete combustível ao autuado. É certo que o artigo 272 do RICMES permite o creditamento do autuado do imposto incidente, quando admitido, relativo à operação entre ela e a distribuidora, através da aplicação da alíquota de 12% sobre a respectiva operação. Ocorre que, como remetente a uma distribuidora, a base de cálculo atribuída à ST é inferior ao preço final ao consumidor, que se completaria no posto revendedor a varejo. Assim, quem possui direito ao ressarcimento é a distribuidora, visto que entregou o combustível autuado com base no cálculo inferior à presumida quando da retenção pela refinaria. O inciso 1 do artigo 269 do RICMES determina que o estabelecimento substituído, nesse caso a distribuidora, poderá ressarcir-se do ICMS-ST recolhido maior. Destaque-se que o ressarcimento pela distribuidora ocorre automaticamente através do sistema SCANC, Sistema de Captação de Auditoria dos Anexos de Combustíveis, e que a autuada já se creditou do ICMS, como explicado acima. Aqui é a distribuidora, desculpa.
Dessa forma, o creditamento autuado do ICMS-ST ocorreu de forma irregular e, portanto, é correta a infração do item 7. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto, presidente. Eu vou só registrar meu voto, que eu fiz umas pequenas alterações aqui na redação. Perfeito. Antes de registrar, já corrijo, por favor, Paulo. Corrigir o que eu... Algum item específico, presidente? Não, você falou que tinha que fazer algumas correções. Ah, não, eu já fiz. Quando eu fui lendo, perfeito. eu percebi um errinho ou outro de concordância, eu já corrigi. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Em discussão, doutor Tortello, representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Só parabenizar a doutora Lígia pela combativa sustentação oral apresentada, bem como o voto apresentado pelo relator, doutor Paulo. Não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutora Mara. Eu só queria perguntar uma coisa, Paulo. A doutora Lígia alegou que o fiscal considerou os ajustes que foram feitos, mas cobrou, mesmo assim, cobrou em duplicidade. Isso ocorreu? Deixa eu só posso Porque eu não ter consegui- entendido de errado. Eu entendi que foram os ajustes positivos e negativos de estoque, né? Isso. Então, é aquilo que eu lá no item 39 do meu voto eu falo, né? Os ajustes positivos de estoque não geram interrupção do diferimento, não afetam a presente autuação. E não tem na legislação o normativo para a gente fazer esse ajuste de contas, vamos falar assim, o que ajustou positivamente anula o que ajustou negativamente. Porque foram momentos diversos, né? A gente não está falando que aconteceu no mesmo mês 2 ajustes, um positivo e um negativo. Posso esclarecer, presidente? Pois não, doutora Lígia, a gente já está em julgamento. É só por conta... É só porque é uma questão de fato, levantada pela doutora Mara. Item 4.2 do laudo da KPMG trata dessa divergência, doutora Mara, que eu fiz menção na minha sustentação oral, que de fato teve nota não escriturada e o ajuste considerou-se os dois. Isso está na folha, vou dar o número da folha do recurso. Um minuto. Ele tem 4.2. Que são várias divergências, aqui, ó. A partir da folha 77013, 77014, a gente tem, inclusive, com os prints das notas fiscais e tudo que foi feito nessa movimentação. Aqui, ó, 77015, tem várias divergências que aconteceu. O que aconteceu foi a não escrituração e aí o ajuste, e daí na fórmula do levantamento fiscal considerou-se em duplicidade. É isso que eu estava Doutora querendo Mara. entender. Era isso que eu estava querendo entender, o que tinha feito, porque como é levantamento fiscal, ela é considerada como fórmula, na fórmula, né? Então, é isso que eu queria saber, Paulo, se ele considerou na hora de estornar, vamos dizer assim, né? Mas desconsiderou na hora de somar. Porque, pelo que eu entendi, existe uma divergência de estoque. Duplicidade, não é isso? Eu entendo que não teve, Mara, mas agora o caso, o ponto específico, eu não vou conseguir te trazer agora. Eu preciso dar uma retomada nesse voto que eu já fiz há algum tempo. Eu não lembro exatamente o de notas fiscais específicas. Eu preciso dar uma olhadinha. Uhum. Tá, não. Eu lembro que da minha análise eu entendi que não foi duplicada, mas agora o detalhe de notas fiscais específicas eu não consigo trazer agora na sessão. Como isso veio em pedido em sustentação oral, eu podia pedir vista só para dar uma olhada nisso aqui? Tudo bem. Doutor Paulo, por favor, registre o voto. Está registrado. Doutora Mara, Está pode pedir. registrado.
Eu já vou pedir, doutora Mara, que a senhora analise todos os outros aspectos, para não ficar com dúvida. Não, claro, claro. É um processo bastante, pelo visto, complicadinho. Mas esse contribuinte já teve outros, né, todos com a mesma complexidade e com os mesmos laudos da KPMG, então é questão de fato, efetivamente. Tá. Senhor presidente, todos, Oi, doutora. outro esclarecimento, até por conta do volume de documentos e a complexidade dos itens, do processo, que tem muitos itens e muitos detalhes. Nós, na tentativa de contribuir com o trabalho, nós fizemos um índice entre infração, argumento e documentação. Então, agora, não só a doutora Mara, mas a todos, eu vou reiterar nos autos esse índice, porque daí a gente já mostra onde está o documento. No nosso recurso, a gente printou as imagens até para facilitar, mas levando ao documento e não só ao próprio laudo da KPMG. Ok. Se a senhora for fazer alguma manifestação, eu pediria que fosse bem breve nisso, porque a doutora Mara, ela costuma devolver o processo também bem rápido. Sim, já tenho isso pronto, presidente. Eu farei no intuito de facilitar apenas a identificação desses documentos, dessas divergências. Mas quantos dias a senhora consegue juntar? Está no memorial, doutora Mara, está no Já está em memorial. memorial? Ótimo. Então, não E a precisa de senhora uma também manifestação. juntou as decisões que foram favoráveis? Juntei. Tem um auto de infração do 520 que está juntado. Ok. Tá? Muito obrigado. Vista concedida. Obrigada. Doutora Lígia, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigada a todos. Com licença. Próximo processo. Deixa eu ver quem são os advogados que estão presentes. Todos estão. Telefônica, doutora Amanda. Deixa eu ver, doutora Amanda está aí. Está aqui, senhor relator. Ok, eu sou o relator. Deixa eu só me acertar aqui nas páginas. Aqui também tem um pedido de sustentação oral também no ofício, no recurso de ofício pela representação. O doutor Tortello, o senhor vai fazer? Não dispensa a sustentação oral, senhor presidente, até porque na nossa manifestação em recurso ordinário pedimos o reconhecimento da decisão recorrida. Ok, eu estou colocando como adiada. Sustentação oral. Muito bem. Falei recurso ordinário, mas é recurso de ofício. Né? O recurso ordinário tem sustentação oral da autuada e no recurso de ofício tem pedido da representação. Mas, doutora Amanda, eu já antecipo que eu vou converter em diligência para que a representação fale sobre as alegações sobre sucessão que a autuada trouxe após a diligência já ocorrida. Mas, de qualquer maneira, eu já registrei como feita a sua sustentação oral, querendo se manifestar, fica à vontade. As duas acusações são de falta de pagamento, falta de pagamento do imposto, referente a diferimento para o momento em que ocorrerá a prestação do serviço ao usuário final, e a outra também tem erro na base de cálculo. Doutora Amanda, fica à vontade. Muito obrigada, senhor relator, bom dia. Se o senhor preferir, eu posso fazer a minha sustentação oral também após o retorno de diligência. Que será garantida.
De Tá qualquer bem. maneira, o prefeito do EPAT eu coloquei como já realizado. A senhora esteve aqui, nos acompanha até agora. O voto eu já antecipei para a Câmara, né? E estou reconvertendo para ouvir a representação fiscal em razão do princípio do contraditório, ok? E aí, Perfeito. depois, no retorno, eu devo estar aqui, se não tiver o doutor Paulo, que é o substituto, ele estará e, com certeza, ele vai garantir o direito à sustentação oral, ok? Perfeito. Muito obrigada, senhor relator. Tudo bem, né, doutor Presidente, Paulo? agradeço, mas você tem que estar presente, porque você é o relator, né? Vai que, né? Mas tem férias, essas coisas. Muito bem, obrigado, doutora Amanda. Muito obrigada. Doutor Tortello, o meu voto o senhor já conhece? Alguma consideração sobre ele? Nenhuma, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutora Mara. Não. Muito obrigado, doutor Paulo. Não, acompanho o seu voto de conversão Muito de diligência. obrigado, doutor Alexandre. Também acompanho seu voto, presidente. Perfeito, o voto já foi juntado aos autos. Uai, não abriu aqui. Acho que me deu problema. Vou voltar aqui no EPAT porque me deu algum problema. Olha, eu vou ter que fechar o EPAT e reabrir, viu? Cadê o doutor Hélio? Hélio? Hélio, por favor. Hélio? Vamos contar com o apoio do doutor Hélio, porque o meu EPAT não está deixando eu abrir o processo. Hélio? Estou aqui. Hélio, eu não estou conseguindo nem iniciar esse voto. Dá alguma tela de erro, presidente? Não, ele só não me dá a opção. Por exemplo, ele dá a opção gravar, a sustentação oral, devolver para a agenda da pauta, devolver para o relator. Mas eu não consigo nem iniciar. Está vendo? Ele continua como não Eu vou iniciar. verificar. Passa para o próximo processo, eu vou verificar o que está acontecendo com esse. Só um segundo. Ok, obrigado, Hélio. Doutora Amanda, então, por enquanto, nós não conseguimos votar. Vamos aguardar um pouquinho, querendo, mas o meu voto vai ser nesse sentido. O que pode acontecer? Ou a gente reconverte em diligência, ou se não, retiro de pauta, ok? Sem problema, senhor relator. Eu aguardo aqui também, não tem problema nenhum. Muito obrigada. Muito obrigado. O próximo, Piacentini, relator, o doutor Alexandre. Piacentini, quem vai fazer a sustentação oral é a doutora Melissa. Doutora Melissa está presente. Basta um resumo da acusação, doutora Melissa? Sim. O processo ele retornou, né, de diligência, acredito que basta um resumo mesmo. Só um resuminho, depois eu abro para a sustentação oral. Doutor Alexandre, por favor. Pois não. Bom dia a O todos. resumo, tá? Ok. Aqui é uma auto-infração contra a empresa Piacentini, lavrada em 2023, e ele trata do creditamento indevido de imposto por conta da contribuinte ter escriturado notas fiscais de empresa que teve considerada
foi considerada inidônea pelo fisco. Basicamente é essa a acusação, apenas um item. Ok, então obrigado, doutor. Doutora Melissa, fique à vontade, por favor. Obrigada, senhor presidente. Bom, tendo em vista que a sustentação oral já foi realizada anteriormente, né, em outra oportunidade, e que por determinação o processo foi convertido em diligência, eu não quero me estender muito aqui, tá? Eu só venho informar mesmo que, conforme determinado, a gente apresentou a nova versão dos mapas de documentos, né? Ele está acostado às folhas 3.164 do processo, e bem como um resumo do extrato bancário também, para confirmar os pagamentos. Entendemos que o processo conta com uma ampla documentação comprobatória, que deve ser devidamente considerada aqui no presente julgamento, em respeito ao princípio da verdade material. No mapa de documentos, nós apresentamos cópias das notas fiscais, a data de emissão, valor da nota fiscal, ordem de pedidos, pagamentos, troca de e-mails com os fornecedores, extratos bancários, livros de registro de entrada, enfim, é uma ampla documentação que foi apresentada nos autos. Então, pela simples análise das alegações e das documentações apresentadas pela recorrente, é evidente que a operação de fato ocorreu, comprovando de forma inequívoca a sua veracidade. Então, pedimos para que o auto de infração seja cancelado integralmente e, consequentemente, que o crédito tributário seja extinto. E só agradeço pela oportunidade de realizar a presente sustentação oral. Muito obrigado, doutora Melissa. Doutor Alexandre, algum questionamento à patrona? Nenhum, presidente. Muito obrigado. Doutor Tortello, algum questionamento? Também nenhum, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Amara, algum questionamento? Muito obrigado. Doutor Paulo? Não, nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Também não tenho questionamentos. Doutor Alexandre, vamos ao voto? Pois não. O recurso ordinário da contribuinte preenche os requisitos de lei para seu processamento, motivo pelo qual dele conheço, passando a sua análise. Trata-se de acusação fiscal de creditamento devido do ICMS, por ter a contribuinte escriturado notas fiscais eletrônicas declaradas inidôneas pelo fisco, pois emitidas por empresa, a Gewalt, Trident, que teve constatada a irregularidade do estabelecimento para o qual foi obtida a respectiva inscrição estadual. PCN está as folhas 461/565. Aduz a contribuinte, preliminarmente, que a existência em sua escrita fiscal de saldo credor continuado do imposto seria motivo suficiente para cancelamento da acusação fiscal. Isso porque o auditor fiscal de rendas não teria realizado o confronto analítico de débitos e créditos, reconstruindo a apuração de cada período para verificar eventual saldo devedor passível de cobrança. Não há que se acolher referida à alegação, pois, uma vez apurada a conduta infracional pelo FR atuante, deve-se lavrar o lançamento tributário tomando como base o valor da operação irregular realizada pelo contribuinte, não existindo na legislação tributária a previsão expressa de que deva a autoridade fiscal recompor a escrita fiscal do contribuinte, autuado para calcular o tributo devido, levando em consideração débitos e créditos lançados pelo contribuinte. Quanto ao mérito, as acusações fiscais relativas ao creditamento devido do ICMS, por escrituração de documentos inidôneos, quanto a mérito, em acusações fiscais relativas ao creditamento devido do ICMS, por escrituração de documentos inidôneos, apenas a análise do conjunto probatório permitirá constatar a efetividade das operações mercantis, autorizando o aproveitamento de créditos do imposto, caso constatada boa-fé do contribuinte adquirente, afastando-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva prevista no artigo 136 do CTN. Tal entendimento, enquanto se consolidado pela sua súmula 509 do STJ, que dispõe ser lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes da nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Assim, para que se possa concluir que o contribuinte agiu de boa-fé ao negociar com seus fornecedores, necessária a existência de provas de que a declaração de inidoneidade da fornecedora tenha ocorrido em data posterior às operações cujos créditos do imposto foram questionados pelo fisco, que a contribuinte e adquirente tenha verificado a regularidade cadastral da fornecedora e a demonstração da efetividade das operações por meio de provas das tratativas comerciais prévias, do transporte e da liquidação financeira,
do negócio de compra e venda havido entre a contribuinte e suas fornecedoras. Segue a análise, portanto, da documentação postada aos autos pela FR atuante e pela contribuinte. A declaração de idoneidade da fornecedora ocorreu em 2 de março de 2021, data posterior às operações cujos créditos do imposto foram questionadas pelo fisco, tendo o AIN sido lavrado pela FR atuante apenas em 2 de agosto de 2023 e devidamente notificado a contribuinte apenas em 4 de agosto de 2023. Cumprida se mostra, portanto, a primeira condição para reconhecimento da boa-fé. A verificação da regularidade cadastral da fornecedora se mostra presente nos autos não pela juntada de consultas ao Sintegra, mas pelo fato de que todas as notas fiscais que compuseram a acusação fiscal terem sido emitidas pelo sistema do portal da Nota Fiscal Paulista, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, todas previamente autorizadas pelo fisco por ocasião de suas emissões, sendo desnecessário, portanto, em tais situações, a emissão de consultas ao Sintegra para a verificação da regularidade cadastral da contribuinte fornecedora, por ocasião de cada emissão de cada documento fiscal, questionado pelo fisco. A efetividade das operações também se mostra comprovada pela contribuinte por meio de cópia de pedidos de compra de mercadorias, por 1098 a 1256, das trocas de e-mails com a fornecedora e por fim contra o transporte, é de se constatar que as operações constantes dos documentos considerados inidosos pelo fisco ficaram a cargo da empresa fornecedora. Quanto à liquidação financeira das operações, foram juntadas aos autos cópias de extratos bancários e de comprovante de transferências bancárias em relação a operações havidas com a contribuinte, entre a contribuinte e sua fornecedora, tendo inclusive sido realizada a diligência para melhor análise de tais provas. E o resultado confirma que a principal prova da efetividade das operações foi produzida pela contribuinte. Vejamos. A dota representação fiscal informa, em seu parecer, sobre a diligência, que logo em relação à primeira nota fiscal indicada no demonstrativo, nota 2569, a divergência entre a comprovação de liquidação financeira apresentada para a contribuinte e o valor indicado no documento fiscal como sendo a operação supostamente praticada. Informa ainda que tal divergência se repete em relação à nota número 2706, que não guardaria correspondência com o indicado em seu pedido de compra. Tais inconsistências de fato se mostram presentes, devendo a acusação ser mantida em relação a essas notas. Entretanto, em relação às demais notas fiscais identificadas no novo demonstrativo apresentado para a contribuinte, em cumprimento da diligência, a alegada divergência de informações não se mostra presente. Veja-se como exemplo a nota fiscal 2596, emitida em 30 de abril de 2019, no valor de R$ 15.850, havendo nos autos cópia do pedido de compra, confirmando as mercadorias adquiridas, silício metálico, ferro, manganês, médio carbono, folha 1.242, comprovantes de pagamento totalizando o exato valor constante do documento fiscal, e aí está ajustado das folhas 1.609 e 1.611, e cópia do extrato bancário confirmando o efetivo desembolso da devida quantia por parte da autuada. Veja-se ainda como exemplo a nota fiscal 2854, emitida em 31 de maio de 2019, havendo no valor de R$ 105.060, havendo nos autos cópia do pedido de compra confirmando as mercadorias adquiridas, novamente que indico isso às mercadorias, comprovante de pagamento atualizando o exato valor constante do documento fiscal e cópia do extrato bancário confirmando o desembolso de referida quantia. Essa situação se repete em relação às demais notas fiscais constantes do demonstrativo apresentado pela contribuinte em cumprimento da diligência, exceto em relação às notas fiscais 2569 e 2706, conforme demonstrado pela dota representação fiscal em seu parecer de folhas 3182 e 3185. Assim, em relação à quase totalidade dos documentos que deram origem ao crédito do imposto, impugnado pelo fisco, demonstrou a contribuinte ter se cercado dos cuidados que estavam a seu alcance, reunindo provas suficientes a demonstrar a veracidade das operações que praticou com a fornecedora, devendo ser canceladas as acusações fiscais que constam do item 1.1 do auto de infração, exceto em relação às notas fiscais. Eu vou precisar fazer uma correção, presidente. Exceto em relação às notas fiscais de números 2569 e 2706, conforme razões já apresentadas pela dota representação fiscal em seu parecer de folhas 3182 e 3185. Por fim, a alegação de ser indevida a inclusão de juros na base de cálculo da multa não pode ser acolhida por exigir afastamento da aplicação dos artigos da Lei 6374, ainda vigentes,
medida vedada pelo inciso 1 e 2 do artigo 28 da Lei 13457, de 2009. Além disso, a questão da correção do valor do base da multa é tema da súmula 3 desse Tribunal de Impostos e Taxas. Nesses termos, conheço do parcial provimento ao recurso ordinário para cancelar a acusação fiscal em relação às notas fiscais elencadas no demonstrativo 3166/3168, exceto em relação às notas de número 2569 e 2706, cuja acusação fiscal deve ser mantida nos termos desse voto. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu vi que o doutor Paulo pediu para fazer um voto de preferência. Deixa eu ver se a representação pediu também. Eu já concedi para os dois. Já podem juntar. Assim que eu juntar, me avisa para a gente voltar. Eu vou ter que fechar o empate por um minuto, tentar voltar por conta daquele probleminha no processo anterior. Vamos ver se eu já consigo. Doutor Paulo, doutor Trotero, já podem juntar. Já registrei, presidente. Muito bem. Doutor Paulo, vamos à leitura do seu voto? Ok. Aqui. Com a devida vênia, o ilustre juiz relator apresenta esse voto de preferência para divergir quanto à análise da boa-fé da autuada. Dessa forma, adoto bem elaborado o relatório e todas as demais razões decididas em relação aos demais itens do recurso ordinário constantes no voto do ilustre juiz relator. Inicialmente, entendo que a boa-fé deve ser do contribuinte, e não boa-fé por operação. Vejamos que a súmula 509 afirma que é o comerciante quem pode ter a boa-fé. Assim, não comprovando a integralidade dos pagamentos, não podemos atestar a boa-fé do contribuinte. Pode-se entender que a ausência de comprovação integral do pagamento de somente 2 notas fiscais e cerca de 100 notas fiscais autuadas não seriam capazes de gerar uma negativa em relação à comprovação do pagamento. Todavia, no caso em tela, entendo que tal argumentação não deve ser o ponto principal para entender que não houve boa-fé da autuada, apesar de somar argumentos para isso. O que, no meu entender, é o motivo principal para a não comprovação da boa-fé são os dados do transporte das mercadorias. Não há, nas notas fiscais, indicação correta dos dados do transporte das mercadorias, o que vai contra o disposto no artigo 127, inciso 6 do RICMES. Ainda, no PCN, fica claro que não havia movimento de mercadorias no endereço da fornecedora. Mesmo diante desse fato, a DANF da nota fiscal 2.694, folha 53, indica que o frete foi por conta do destinatário, no caso, a autuada. Ou seja, em ao menos uma oportunidade, a autuada transportou a mercadoria. Tendo feito o transporte, é de supor que a autuada tinha conhecimento que a origem da mercadoria não era aquela indicada na nota fiscal. Ainda, há outras notas fiscais que indicam no campo frete por conta valores diferentes de 0 emitente ou 1 destinatário, o que torna impossível de concluir quem realizou o frete. Pelo exposto, entendo que as provas dos autos não permitem entendermos que a autuada agiu com boa-fé. Pelo exposto, conheço o recurso ordinário e ele nega o provimento. Presidente, se eu puder liberar para eu fazer uma correção aqui no meu voto. Ok, já está liberado. Doutor Tortello, sua manifestação, depois a gente abre para debate. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Começar mais uma vez cumprimentando o relator, doutor Alexandre, pelo voto apresentado, bem como a doutora Melissa pela sustentação oral que nos ofereceu. No entanto, como já está expresso nos autos, a representação fiscal tem outro entendimento mais próximo daquele apresentado pelo doutor Paulo, em seu voto que acabou de apresentar para a gente também. Estamos aqui diante da questão se é possível comprovar a boa-fé apenas em parte das operações e não em outras, né? A chamada meia boa-fé, né? E a representação tem a posição terminante de não aceitar essa possibilidade, porque a aferição parcial da boa-fé, por si só, denota a inconsistência do material probatório apresentado. Esse que tal princípio não pode comportar dubiedade, de modo que ou a boa-fé resta comprovada ou não se pode afirmar sua ocorrência.
Ainda em relação aos pagamentos, ainda que esse seja um tema não completamente pacificado, a Câmara Superior do TIT já se posicionou no sentido de que somente a comprovação de pagamento de todas as operações permite o reconhecimento da boa-fé. E aqui na minha manifestação, que já está gravada, cito alguns exemplos de autos de infração que tiveram esse entendimento pela Câmara Superior. Mas talvez aqui, como já indicado pelo Dr. Paulo, o transporte das mercadorias seja o principal problema para a autuada nesse processo, nos autos desse processo, porque a questão do transporte na nota fiscal inidônea costuma ser avaliado na comprovação da boa-fé, uma vez que esses dados permitem verificar a efetiva ocorrência do transporte e, por consequência, a efetiva ocorrência das operações. A identificação do veículo transportador na nota fiscal é expressamente exigida. Tem algum microfone aberto? Desculpa, foi o meu. Ah, tá. Então, retomando, a identificação do veículo de transporte é expressamente exigida pela legislação. Na ausência desse requisito, a documentação é considerada irregular e o creditamento não pode ser aceito como legítimo. A inidoneidade, que aqui se cuida, decorreu da simulação da existência do estabelecimento supostamente fornecedor, de acordo com o procedimento administrativo de constatação de nulidade, chamado PAC, que está juntado aos autos. E o transporte, pelo menos em uma ocasião, foi realizado pela autuada, a adquirente, segundo se comprova pelo DANF de folhas 53, pondo por terra, de uma vez por todas, a alegação de boa-fé, uma vez que a autuada teria ou deveria ter conhecimento da irregularidade do emitente das notas fiscais. Desculpe. Então, aqui, senhores, em pelo menos uma das notas, a autuada é responsável por ir buscar mercadoria naquele estabelecimento sabidamente inexistente. Aliás, a inexistência do estabelecimento é incontrovérsia nos autos, porque só se pode alegar a boa-fé justamente quando se admite que a nota fiscal é inidônea, e a inidoneidade, nesse caso, decorre especificamente da inexistência do estabelecimento. Então, me parece que essa questão é bastante relevante. Disse que, ao menos uma vez, o transporte correu por conta da autuada, porque há outras vezes em que não se pode afirmar com certeza o responsável pelo transporte, vez que o campo correspondente na nota fiscal deveria ser preenchido com o numeral 0, quando o frete for por conta do emitente, e com o numeral 1, quando o frete for por conta do destinatário. Mas há casos de preenchimento desse campo com numerais tão variados quanto 9, e aqui eu cito uma série de folhas onde isso acontece, o numeral 3 ou 4. Quando em dúvida, a alegada boa-fé também por esse aspecto, o que torna, digo isso porque esse fato torna impossível aferir a boa-fé. Também de se destacar, e aqui já estou terminando, senhores, o escasso valor probatório de outros elementos presentes nesses autos, quer porque são documentos internos da autuada, emitidos unilateralmente, que é o caso dos pedidos de compra, que estão anexados aos autos, quer porque não se identificam claramente seus partícipes, que é o caso dos e-mails trocados com o suposto fornecedor, não se podendo assegurar, a partir desses documentos, a ocorrência da boa-fé alegada. Então, senhores, juntamente com as contrarrazões ao recurso ordinário e ao parecer desta representação fiscal em retorno de diligência determinada por esta mesma Câmara, é de rigor a manutenção da decisão recorrida. São essas as considerações que eu gostaria de oferecer aos senhores neste debate. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Tortello. Em discussão, doutor Alexandre, relator. Presidente, eu agradeço a posição apresentada pelo doutor Paulo, doutor Tortello, mas eu vou manter meu voto. Eu acho que estamos falando aqui de
pouquíssimos casos aqui de irregularidade. A questão da emissão das notas fiscais com informações de urgência quanto até ao transporte, eu não sei se pode ter sido erro na emissão por parte da fornecedora, mas acho que não poderia atribuir a contribuinte a ser punida por um erro na emissão, se o fornecedor realmente entregava. Ela talvez não soubesse da verdadeira localização, mas no que parece, ela recebeu a mercadoria e pagou por ela. Então, eu vou manter meu voto. Ok, então, doutor Alexandre, muito obrigado. Doutora Mara? Eu acompanho o doutor Alexandre. Ok. Muito obrigado, doutora Mara. E, com todo respeito do voto do doutor Alexandre, muito bem estruturado, como sempre, mas eu vou acompanhar o voto de preferência do doutor Paulo, que está na mesma linha da manifestação também da representação fiscal, pelos próprios fundamentos ali colocados. E com isso a gente conclui os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Muito bem. Doutora Melissa, então foi negado o provimento nos termos do voto de preferência do doutor Paulo, houve empate. Eu vou ter que o doutor Paulo prevalece o voto do presidente, ok? Ok. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Olha, nós temos agora o voto, no caso FSW, Comércio de Carnes, relatora doutora Mara, a doutora Laís está aí, já vejo. Doutora Amanda, eu vou ter que reiniciar o meu computador, então nós vamos passar agora para a FSW, julgamos, em seguida eu tenho que reiniciar meu computador para ver se eles conseguiram corrigir o problema no seu voto, ok? Aguarda mais um minutinho, por favor. Doutora, a senhora abre mão da leitura do relatório completo? Sim, como vocês preferirem. Muito obrigado, doutora Mara. Só um resumo das acusações, por favor. Eu vou ser bem sintética, que são duas acusações. A primeira decorreu de operações de saída, falta de pagamento de imposto decorrente de operações de saída de mercadorias classificadas no NCM 0201, tributadas e omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal. E o item 2 decorreu de emissão de notas fiscais de remessa para depósito em estabelecimento terceiro referente a operações tributadas, tidas como não tributadas. A segunda infração, essas notas fiscais foram emitidas como se fossem remessas para armazém geral e, na verdade, era para depósito em estabelecimento terceiro, em hipótese onde não era armazém geral. Tá? Esses são os esclarecimentos. Muito bem, muito obrigado, doutora Mara. Doutora Laís, por favor, fique à vontade. Tá bem. Senhoras e senhores, bom dia. Eu agradeço desde já a atenção. Sobre o recurso ordinário apresentado, em primeiro lugar, foi demonstrada a nulidade da decisão recorrida, na medida em que a autoridade julgadora negou o pedido de diligência fiscal da recorrente sem apresentar qualquer motivação para tanto. E, como se demonstrará adiante, a diligência nos documentos apresentados é necessária para comprovar a improcedência da autuação.
Além disso, foram apontadas importantes causas de nulidade insanável do lançamento, cujas matérias, inclusive, estão pacificadas no TJ de São Paulo, relativas à multa aplicada, à fundamentação genérica utilizada e ao descumprimento de formalidade obrigatória durante o procedimento fiscalizatório. No entanto, nessa sustentação oral, nós optamos por focar nas razões de mérito pelas quais o lançamento é totalmente improcedente. Isso porque, tanto na infração 1 como na infração 2, foi desconsiderado o princípio da verdade material. Com relação à infração 1, a autoridade fiscal narra que teria ocorrido a omissão de pagamento de ICMS, tendo em vista a diferença entre a quantidade de notas fiscais de compra de matéria-prima e de notas fiscais de retorno de remessa para industrialização, concluindo de forma equivocada que teria ocorrido a saída de mercadorias sem a emissão de notas fiscais e recolhimento de ICMS. Para chegar nessa conclusão, o fiscal apenas analisou as notas fiscais de aquisição de matéria-prima e as notas fiscais de retorno de mercadoria remetida para industrialização. Isso é, ele desconsiderou as demais operações realizadas pela recorrente. Contudo, por não analisar a operação da recorrente como um todo, o fiscal não verificou que no ano de 2020, a recorrente realizou internamente os procedimentos de desossa, corte, entre outros, da maior parte de sua produção, o que, por óbvio, não importa em emissão de notas fiscais de remessa para industrialização. Tal situação é devidamente comprovada pela verificação das notas fiscais de entrada e de saída da recorrente, bem como pela análise dos saldos em estoque no período, sendo que essas informações foram devidamente relacionadas em planilha que acompanhou a defesa. No julgamento de primeira instância, a própria autoridade julgadora afirma que o imposto reclamado não decorre da ocorrência comprovada do fato gerador, mas de mera presunção, o que demonstra a ilegalidade e inconstitucionalidade dessa decisão, na medida que a obrigação de pagar tributo apenas surge com a ocorrência do fato gerador. E, em que pese tenham sido contrapostas provas da não ocorrência do fato gerador aos indícios apresentados pelo fisco, ainda assim manteve-se o auto de infração com base em mera presunção, por desinteresse da autoridade julgadora em analisar as provas apresentadas. Mas restou comprovado que toda a matéria-prima adquirida pela recorrente, com exceção da quebra normal da produção, foi industrializada e vendida com o correspondente recolhimento do ICMS, motivo pelo qual a autuação relativa à infração 1 não pode prosperar. Com relação a essa infração, também há um equívoco nas premissas adotadas pela autoridade julgadora, que acabou confundindo o NCM do produto com o CFOP da operação. A análise da fiscalização recaiu sobre os NCMs relativos às matérias-primas adquiridas pela recorrente para utilização em sua operação, que são rés, dianteiro e traseiro de boi e vaca. Na planilha elaborada pela autoridade fiscal, é possível verificar que a aquisição dessas mercadorias foi realizada sob o CFOP 6101, que é venda de produção do estabelecimento, e 6122, venda de produção do estabelecimento remetida para a industrialização por conta em ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente. Então, o fiscal soma os CFOPs 6101 e 6122, chegando na quantidade total de matéria-prima adquirida. No entanto, não foi a totalidade de matéria-prima adquirida pela recorrente sob esses NCMs que foi remetida diretamente do fornecedor para destrinchamento em frigoríficos, mas apenas das mercadorias sob esse NCM, cujo CFOP da operação foi o 6122, sendo que o restante das mercadorias adquiridas sob o CFOP 6101 foi destinado à operação de industrialização realizada internamente. Assim, apenas as mercadorias adquiridas mediante o CFOP 6122 têm nota de retorno de remessa para industrialização, já que as mercadorias adquiridas sob o outro CFOP não foram remetidas para a industrialização em terceiros. Isso não quer dizer que houve saída de mercadorias com a omissão de pagamento de ICMS, mas apenas que as mercadorias adquiridas no CFOP 6101 não foram industrializadas em terceiros, sendo, portanto, improcedente a autuação. Com relação à infração 2, a autoridade fiscal realizou o lançamento de ICMS por entender que devem ser tributadas as operações de remessa para destinatário que possui KNAI de depósito de mercadorias para terceiros. Ocorre que, no presente caso, sequer houve a movimentação física das mercadorias. Como se pode verificar dos cartões CNPJs apresentados com a defesa, a recorrente está localizada no mesmo endereço da empresa destinatária da maioria das notas fiscais de mercadorias remetidas, a Agilog Jaguaré Limitada,
Dessa forma, as notas fiscais de remessas de mercadoria para depósito foram emitidas pela recorrente com a finalidade apenas de controlar e garantir a responsabilidade da empresa depositante pela guarda e conservação das mercadorias depositadas, uma vez que é para isso que estas empresas são contratadas, e não para circular tais mercadorias, uma vez que estas remessas não são oriundas de operações comerciais. Portanto, se tampouco houve a circulação física da mercadoria, está absolutamente comprovada a não ocorrência do fato gerador de CMS, motivo pelo qual pugnou-se em defesa pelo reconhecimento da total improcedência do lançamento. No entanto, a autoridade julgadora entende que tal raciocínio não procede, tão somente porque as destinatárias das mercadorias não têm KNAI de armazéns gerais. De acordo com o entendimento fiscal, a mera troca de possuidor já seria suficiente para configurar a incidência do imposto, mesmo inexistindo troca de titularidade ou mesmo troca física. No entanto, tal posicionamento não tem qualquer respaldo jurídico, e a jurisprudência é pacífica sobre a necessidade de transferência de propriedade com finalidade mercantil para então ocorrer a incidência de ICMS, já que só assim terá ocorrido a circulação jurídica das mercadorias. No presente caso, a recorrente remete as mercadorias para depósito em estabelecimento de terceiros e tais mercadorias retornam desses estabelecimentos, como comprovado por nota fiscal de retorno de mercadoria anexada ao próprio auto de infração, para então serem vendidas ao consumidor final. Tal contextualização é importante para demonstrar que na operação de remessa e retorno de mercadorias para depósito não há troca de titularidade da mercadoria e, portanto, não há circulação jurídica da mercadoria capaz de fazer incidir o ICMS. Ou seja, não basta a circulação física da mercadoria para que ocorra a incidência do ICMS. Para tanto, faz-se necessária a circulação jurídica, ou seja, a troca de titularidade sobre essa mercadoria, independentemente do KNAI que a pessoa que recebeu a mercadoria adota. Até porque interpretação contrária redundaria na cobrança de ICMS 2 vezes pelo mesmo fato gerador, na remessa da mercadoria para o depósito e depois novamente na saída para o consumidor final, caracterizando o bis in idem. Tal situação de dupla cobrança sobre o mesmo fato gerador é facilmente verificada quando analisadas as notas fiscais de retorno de depósito e as notas fiscais de vendas apresentadas pela recorrente. Isto porque as mercadorias que são remetidas para a armazenagem voltam e depois são vendidas para o consumidor final e, nesse momento, com a devida incidência do ICMS. Corroborando esse posicionamento, o STJ possui entendimento sedimentado desde o julgamento do tema repetitivo 259. No mesmo sentido, o STF, quando do julgamento da ADC 49, esclareceu que a hipótese constitucional de incidência do ICMS é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete a circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. E como não poderia deixar de ser, o TJ de São Paulo tem reconhecido a não incidência do ICMS, mesmo quando o destinatário da mercadoria exerce atividade de depósito para terceiros, haja vista não ocorrer alteração de titularidade dessas remessas. Portanto, é indiscutível que a jurisprudência em âmbito judicial é uníssona em reconhecer a inexigência da ocorrência do fato gerador do ICMS quando das operações de remessa para depósito, independente do KNAI adotado pelo destinatário da mercadoria, na medida que não há circulação jurídica desta mercadoria. O simples fato de existir uma consulta, uma solução de consulta das CIFAs de São Paulo, afirmando que nas operações de remessa para pessoa jurídica que adota o KNAI de depósito de terceiros há incidência do ICMS, não é suficiente para afastar toda a jurisprudência pacífica sobre o tema. A autoridade julgadora, nesse ponto, discorre sobre a impossibilidade de considerar as decisões dos tribunais judiciais, haja vista que tais decisões não têm a recorrente como parte, bem como não tem efeito erga omnes por ausência de resolução do Senado Federal nesse sentido. Porém, adotar essa disposição unilateral de entendimento proferida pela CEFAS, sem força de lei e em total descompasso com as decisões judiciais, fazendo subsistir o lançamento tributário, seria totalmente contrário ao princípio da eficiência, que deve reger o processo administrativo tributário, e em evidente ofensa ao princípio da economia processual. Isso porque, caso não seja reconhecida em instância administrativa a não ocorrência do fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica das mercadorias, a recorrente não terá outra opção que não a judicialização da demanda, onerando o Estado com ônus sucumbenciais e demandas que não precisariam chegar a sobrecarregadas varas judiciais. O fisco se apoia na literalidade da lei, que diz destino ao armazém geral e não depósito para terceiro, quando deveria se utilizar da interpretação teleológica, buscando o objetivo da lei.
E é evidente que a lei não pretende impor duas cobranças pelo mesmo fato gerador ao contribuinte que, por falta de espaço ou por ganhos logísticos, remete as suas mercadorias para serem armazenadas por terceiros, as quais retornam para o seu estabelecimento e depois são vendidas para o consumidor final. O fato desses terceiros serem armazéns gerais ou depósitos não muda a natureza da operação realizada pelo contribuinte remetente. Assim, considerando que, por qualquer ótica que se adote, não houve a circulação da mercadoria, seja física ou seja jurídica, estando devidamente comprovada a não ocorrência do fato gerador de ICMS. Da mesma forma, a partir das provas apresentadas, evidenciou-se que as mercadorias destinatárias as empresas destinatárias foram contratadas para prestar serviços de armazenagem. Todas as mercadorias remetidas para armazenagem retornaram para a recorrente e então foram vendidas para o consumidor final com a incidência do ICMS, de forma que a manutenção do lançamento tributário em questão, além de ser realizada sem a ocorrência do fato gerador, importa em dupla tributação, porque a recorrente seria obrigada a recolher o ICMS que foi devidamente recolhido no momento real da ocorrência do fato gerador, na venda da mercadoria para consumidor final. Diante de todo exposto, requer que seja reformada a decisão de primeira instância para reconhecer a improcedência do auto de infração no tocante à infração 2, pela inexistência do fato gerador com a extinção do crédito tributário imputável. No mais, ainda é preciso reforçar que a recorrente realiza o recolhimento do ICMS no momento da ocorrência do fato gerador, isto é, quando ocorre a circulação jurídica da mercadoria, ocasionada pela troca de titularidade pela venda ao consumidor final, de forma que o fisco estadual não está sendo lesado pela forma de operação adotada. Cumpre mencionar que a decisão recorrida sequer tocou nesse ponto da defesa, seja para apreciar os argumentos da recorrente, ainda que afastando-os, seja para determinar a realização de diligência fiscal na vasta documentação apresentada. Por fim, vale lembrar que, caso a recorrente tivesse recolhido o ICMS na remessa de produtos para depósito, no momento de retorno dessas mercadorias da empresa depositante, também seria tributado, então a recorrente poderia acreditar-se desse valor. Caso contrário, haveria bis in idem sobre a operação com os mesmos produtos, pois pagaria o imposto na remessa para depósito e, novamente, na venda para consumidor final. Dessa forma, a recorrente teria débito de ICMS na remessa e crédito de ICMS no retorno. E, como tudo que é remetido para depósito deve retornar, ao final, o valor de ICMS a pagar antes da saída para consumidor final também seria zero. Dessa forma, caso mantido o lançamento tributário oriundo da infração 2, o que se admite apenas para fins de debate, a recorrente seja compelida a realizar o pagamento do ICMS lançado relativo à infração 2, se faz necessário garantir o direito ao crédito da recorrente. Não está se requerendo que esse tribunal analise e profira decisão em relação ao pedido de compensação ou restituição de tributos pagos indevidamente, mas sim que, em provável caso de manutenção da decisão que determine o pagamento de ICMS lançado, se reconheça o direito ao respectivo crédito por parte da recorrente, o que, portanto, novamente se requer. Assim, diante de todo o disposto, requer seja determinada a diligência fiscal nos documentos apresentados para corroborar a improcedência do lançamento lançado. Agradeço a atenção dos senhores e a oportunidade de realizar essa sustentação oral. Obrigada. Muito obrigado, doutora Laís. Doutora Amara, algum questionamento, patrona? Não. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos Tortello. Por favor, algum questionamento? Nenhum, senhor presidente, obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre, algum questionamento? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Eu também não tenho nenhum questionamento. Doutora Amara, vamos ao voto, por favor? Pois não. O AIN está devidamente fundamentado e instruído. O relato de cada infração é bastante detalhado, com a capitulação da infração e da multa de forma clara e com o valor do montante devido. Tanto isso é verdade que, repita-se, a autuada assim surgiu contra as acusações com argumentos pertinentes ao caso, demonstrando conhecer o motivo de sua autuação. Já não bastasse esses fatos, o relatório circunstanciado de folhas tais, cuja leitura é recomendada, explica em detalhes os procedimentos da autuada e o trabalho fiscal efetuado que culminou na lavratura do AIN. Como se vê da instrução do AIN, o trabalho está lastreado na ordem fiscal tal, como informado no cabeçalho do AIN, e cuja cópia foi anexada pela própria autuada.
A existência tanto da ordem de serviço quanto das notificações diversas durante o trabalho fiscal apenas indica que foi cumprido o dever da administração contido no artigo 9º da Lei Complementar 939 de 2003, Código de Defesa do Consumidor, do Contribuinte, perdão. Aliás, o artigo 5º, 7º da referida Lei Complementar não estabelece prazo para fiscalização do trabalho fiscal, mas sim prazo para o restabelecimento da espontaneidade para o contribuinte sanar as irregularidades, caso a auditoria fiscal não seja concluída no prazo de 90 dias, contados da data em que ocorrer a entrega à autoridade fiscal da totalidade das informações, livros, documentos impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos solicitados, tal como prescrito no artigo mencionado, 5º, 7º da citada Lei Complementar, artigo este que trata das garantias do contribuinte. Entretanto, tal espontaneidade seria restabelecida ainda caso ocorresse a entrega da totalidade das informações e documentos solicitados, o que não ocorreu. Quanto à alegação da nulidade da decisão, não cabe razão autuada quando alega que as provas não teriam sido analisadas pelo órgão julgador. Em primeiro lugar, a decisão está bem detalhada e fundamentada, além de possuir todos os requisitos previstos no artigo 489 do CPC. Além disso, ao contrário do que alega a autuada, a decisão tratou e considerou todos os argumentos e documentos trazidos pela autuada, como se vê, por exemplo, no parágrafo número 35 de folhas 916, quando cita o documento da defesa. Cabe ao contribuinte contraditar as provas nos termos do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 13.457. Entretanto, o contribuinte não contraditou os demonstrativos e provas dos autos de forma objetiva com indicação precisa do erro ou incorreção encontrados, como manda o dispositivo reto mencionado. Por este motivo, não há que se falar em nulidade da decisão nem das autuações realizadas pelo fiscal autuante. Quanto ao item 1, no mérito, o contribuinte não traz qualquer evidência concreta de que o trabalho fiscal estivesse inquinado de vícios ou erros. Assim, não conseguiu infirmar o trabalho fiscal que, por esse motivo, está mantido incólume. Isto posto, mantido, resta a autuação. A autuada, basicamente, alega no mérito que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não exonera a administração de provar a ocorrência do fato gerador, o que não ocorreu no caso, pois não foram analisadas as provas trazidas na defesa, nem observado o princípio da verdade material, o que demandaria a determinação de diligência. Porém, não lhe assiste razão. Inicialmente, destaca-se que o levantamento fiscal foi relativo somente ao NCM específico, referente a operações com res, dianteiro e traseiro de boi, vaca, como consta da acusação de folha 1, e conforme especificado no relatório circunstanciado de folha 6 a 11, e na manifestação fiscal de folhas tais. As operações podem ser assim resumidas: mercadorias são remetidas diretamente do fornecedor para destrinchamento em frigorífico sem trânsito pelo estabelecimento da autuada. Após isto, a industrialização emite notas fiscais, havendo a escrituração das entradas na autuada, com efetiva baixa dos estoques de mercadorias. Ocorre que nessas operações foram constatadas compras de res, dianteiro e traseiro em valores muito maiores do que aqueles encontrados após seus retornos de industrialização. A presunção de ocorrência de omissão das operações tributadas decorre de mandamento legal. Observe-se que, além de presumir operações tributadas, a legislação prevê a inversão do ônus, e essa presunção é iuris tanto, no qual se baseia a lavratura dos autos de infração decorrentes da diferença de levantamento, chamada presunção legal condicional ou relativa. A autuada, por sua vez, não apresentou nada que contrariasse a acusação, ônus que lhe cabia, tal como previsto no artigo 509-A, parágrafo 2º. Já em relação à segunda autuada, também está comprovada. As remessas foram feitas à empresa que não possui inscrição como armazém geral, única hipótese prevista no regulamento para que as operações pudessem ser isentas ou não tributadas. Portanto, as saídas são tributadas, ainda que não haja a transferência da titularidade. A remessa, ou seja, para depósito em estabelecimento de terceiros, não é isenta ou não tem diferimento, a não ser nos casos
de se tratar de armazém geral, que, como se viu, não é o caso. Portanto, nenhum reparo a ser feito ao trabalho fiscal, pois a legislação é clara sobre a incidência do tributo nesses casos. Apenas nos casos em que os destinatários estivessem registrados no CADESP como armazém geral, é que poderia se dizer que o remetente não poderia ser penalizado, conforme já julgado pela Câmara Superior no processo tal, em sessão de tal. E aí eu transcrevo o julgamento. No caso presente, as empresas destinatárias não estão registradas no CADESP como armazém geral. Tem como atividade o depósito de mercadorias com exclusão expressa de armazém geral. Assim, as operações são tributadas e o item impugnado deve ser mantido. Em relação às penalidades, aplica a súmula 13. Isso posto, conheço do recurso, nego-lhe provimento. Belmário, eu só queria pedir para você abrir de novo Está habilitado já, doutor. Só porque eu queria te dar. Muito obrigado, doutora Amara. Em discussão, representação. Eu só queria fazer um comentário antes de você passar, porque eu quero só colocar aqui que as decisões do STJ, do Tribunal de Justiça, falando da titularidade, na verdade, elas não poderiam ser aplicadas aqui ao caso, porque eu estaria afastando a legislação em relação à expressa tributação, no caso, em análise, tá? Então, aí eu não estaria vinculada ao artigo 28 da nossa legislação. É só esse adendo que eu quero fazer, tá bom? Muito obrigado, doutora Mara. Em discussão, doutor Tortello, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente, apenas parabenizar a relatora, bem como a advogada, pelo que apresentaram aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Nenhum questionamento. Eu acompanho a relatora. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Paulo. Nenhum questionamento, também vou acompanhar a relatora. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu também vou acompanhar a relatora. Vamos aguardar a sala fazer a edição do voto. Só um minutinho. Tem o microfone aberto. Doutora Mara, seu microfone agora está fechado. A senhora falou alguma coisa? Doutora Mara, se concluir, avisa, por favor.
Pronto, Belmar. Muito bem. Debates encerrados. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Laís, foi negado o provimento ao recurso, ok? Muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Muito obrigado. Bom, eu vou ter que reiniciar agora o meu computador para ver se acertou lá o processo que estava com problema, ok? Até daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos? Pode ser.
Tirar uma foto, João? Doutora Amanda, é isso? Isso. Olha, o doutor Belmar não está conseguindo acessar e ele pediu para a gente encerrar a sessão, ele vai devolver para o relator, tá? Tá certo. Ele mesmo é o relator, então... Vai devolver para ele para poder entrar em
para a próxima sessão. Tá? Para a próxima Provavelmente, sessão. próxima sessão ele traga, mas vai ser conversão em diligência, né? Não tem Isso. muito, Tá muito certo. problema. Então, Tá ele vai bom? fazer uma retirada de pauta, né? Isso. Perfeito. Muito obrigada, senhores julgadores. Obrigada. Imagina, obrigado. Tchau, tchau. Hélio, você consegue encerrar a sessão? A gravação? Sim, eu vou encerrar aqui. Tá bom. Obrigada, gente.